Ok. Boa noite, para lá que eu não estou devidamente arrepilhado. O meu exemplar. Deixem-me agradecer a vossa presença. Sabem que, como sempre, é a vossa presença que torna tudo com sentido, não é? Agradecer a presença da ilustre autora, Vanessa de Almeida, e do editor, que até há pouco tempo pensava que era Manuel Teixeira, não é? Marcelo Teixeira. E agradecer também a inesperada visita do nosso companheiro Reinaldo Ribeiro. Para quem pedimos uma salva de palmas. Uma salva de palmas. Consegue chegar a tempo. Era a altura para falar. Não vou falar nisso, não. Ok. Como já perceberam, o António Fonseca não pode estar presente. Está no meio do Atlântico. E levou o nosso tesoureiro com ele. Está a negociar a base das lajes. Exatamente. Quando voltarem, já há um país novo no meio do Atlântico. Espero que não fraguem. Bom, e incumbiu-me de fazer a apresentação em boa hora. Deixem-me dizer que tive um prazer muito especial em ler com toda a atenção este trabalho da Vanessa de Almeida, que acho que está muitíssimo bem feito. É um trabalho de investigação. Eu penso que, ainda por cima, terá tido um interregno no meio que lhe permitiu ter uma abordagem ainda mais digerida. Mas é um trabalho muitíssimo bem feito, com um quadro teórico muito sólido e extremamente interessante. Para mim foi uma surpresa, não só no quadro da antropologia, não seguindo a linha do Malinowski, mas não é bem por causa disso, mas por dar notícia de investigações semelhantes, também do Pacheco Pereira, mas não propriamente do Pacheco Pereira, mas de investigações semelhantes noutras situações com um contexto aproximado, nomeadamente na América Latina, Espanha, etc. Portanto, temos aqui, ao mesmo tempo que temos um quadro teórico sólido, temos vários outros testemunhos de situações semelhantes e depois temos um trabalho de campo bem conduzido em que se entrevistam várias pessoas que falam na primeira pessoa desta experiência das mulheres da clandestinidade. Este tema é particularmente interessante e desdobra-se em vários planos. Desde logo porque estas mulheres da clandestinidade são mulheres que estão em luta contra um regime do Estado Novo, mas estão também em luta com uma visão da sociedade, não só exterior do Estado Novo, mas até dentro do próprio Partido Comunista. Portanto, digamos que há uma luta dentro da luta. Dentro da luta política por um Portugal democrático. A minha hesitação no democrático não é só... É mais profunda, mas não vamos falar sobre essa questão do Portugal democrático ou de que democracia estamos a falar. Mas, enfim, não é do regime, certamente não é do regime salazarista. Mas, dentro dessa luta, há uma luta das mulheres de autoafirmação dentro do partido, na qual, especialmente a partir de uma determinada altura, é tudo documentado neste livro. Eu estou a falar do que aprendi com a leitura do livro. Porque eu sei que vocês não vão acreditar no que eu vos vou dizer, mas nem sou mulher, nem estive na clandestinidade. Portanto, aprendi com o trabalho da Vanessa de Almeida. Portanto, as mulheres não estiveram sozinhas nessa luta. A própria direção do partido empenhou-se em que as mulheres tivessem realmente um reconhecimento
quer da importância do seu papel dentro das casas clandestinas, quer mesmo na luta política. E há todo um desenvolvimento muito bem documentado aqui. Ainda acresce um outro motivo de interesse, que é, através deste caso das mulheres, nós podermos acompanhar a própria, se é para mim, não, a própria evolução do Partido Comunista na sua resistência ao fascismo e aos avanços da polícia política, porque tiveram que aprender. E aprenderam com o corpinho, não é? Como vocês sabem, não podia ser mais duro a aprendizagem. Aprenderam a resistir, a organizar-se de forma a não serem aprisionados, torturados e até assassinados, não é? E que levou, e isso também é documentado no livro, levou a adaptações da própria estrutura organizativa do partido. E ressalta daqui, eu não vou perder a oportunidade de, mais uma vez, dizer que não sou comunista. Nem mulher. Nem mulher. Nem estive na clandestinidade. Mas também não é a primeira vez que eu digo isso, o que não impede uma grande admiração pela abnegação que estas pessoas tiveram em períodos extremamente difíceis. E isto é particularmente importante numa altura que nós pensamos que este período é difícil. Ora, devemos olhar para estes exemplos para ver o que era a dificuldade naquele tempo. E lutou-se. E houve uma vitória. Quer dizer, aquele regime acabou por cair, de pôr, com a ajuda dos militares e de todos nós, quando pudermos. Portanto, serve isto. E depois, cereja no topo do bolo, estava inscrito. O que não é frequente. Portanto, tem aqui um livro que tem imensas razões para nós aprendermos diversos aspectos da nossa sociedade, da evolução da nossa comunidade. Mais uma vez, o papel que as mulheres desempenharam para a evolução da nossa sociedade, não foi pouco, e não foram poucas as situações, e também de diversos outros aspectos da comunidade. Só para tentar dar a perceber a importância que escapa, porque, aliás, como é dito, pois os heróis são os homens, não é? Para vocês perceberem a dificuldade do papel de uma mulher na clandestinidade, de fazer com que uma casa clandestina, e até também é explicado a exiguidade de meios com que elas tinham de fazer uma casa, fazer no sentido de construí-la, porque não tinha nada lá dentro, não é? E de fazer passar junto da vizinhança, porque era a mulher e não o homem, que ia ter interações com a vizinhança, e fazer com que toda a gente achasse que aquilo tudo era normal. É uma responsabilidade extraordinariamente grande, porque não é só apanhar, não, é ir para a prisão, para a tortura. É um jogo entre aspas, extremamente arriscado. Dito isto, se vocês não compram o livro, vão levar uma tarefa. Pelo menos uma, não é? Depois disto tudo, eu não sei o que mais, e quando vocês abrirem, há um unicórnio e borboletas, não. Realmente, devo confessar que foi uma experiência de grande aprendizagem, que me motivou reflexão sobre a minha comunidade, a minha sociedade. Portanto, resta-me, além de nos dar este meu testemunho, resta-me dar a palavra à nossa distinta autora e pedir toda a vossa atenção e 15 euros, não é? Obrigada, boa noite a todos. Obrigada pelo convite por estar aqui hoje. Obrigada pela leitura atenta, pela leitura muito atenta que fez. Isso foi verdadeiramente patente. E sim,
isto resulta de uma tese de mestrado e sim, teve um momento de interregno e sim, desde que foi editado até hoje, as coisas mudaram, o mundo mudou, inclusivamente o mundo mudou, eu também fui mudando e portanto a minha leitura, contrariando se calhar aquilo que o Marcelo queria que eu fizesse, não vai ser assim falada, porque muitas destas mulheres que eu entrevistei, isto foi feito com base em investigação documental, mas sobretudo com entrevistas, muitas destas mulheres que eu entrevistei já faleceram. E portanto, eu hoje, se me permitirem, eu vou desaparecer e vou-lhes dar voz. Portanto, aquilo que... Portanto, tenho que ler. Não poderia fazer de outro modo, apesar de eu me lembrar bem das vozes delas e do que me disseram, tenho que ler. Portanto, isto, aquilo que eu vou fazer a partir de agora são elas e uns pocinhos de outras coisas. Mas não sou eu. Fernão Mendes Pinto. Porque a gente viu pouco do mundo, como viu pouco, também costuma dar pouco crédito ao mundo que os outros viram. Esta é a minha história, sem ninguém pelo meio. Não, eu nunca fui à escola, não tive possibilidades. Os meus pais eram de origem camponesa. A minha mãe era operária têxtil, depois casou. Foi viver com o meu pai para as resíduas do Ribatejo. E o meu pai era trabalhador agrícola. Eu própria, ainda muito nova, aos 10 anos, comecei a trabalhar no campo. Toda a nossa vivência, não é? Principalmente na nossa terra, em Valdevargo. A gente desde pequeninos nos disseram que os polícias eram maus. Porque, como se sabe, aquela gente tem uma grande tradição de luta e de ligação ao partido. E, portanto, crescemos naquele ambiente em que o regime é mau. Os polícias são maus, querem fazer mal aos pais. Quem me influenciou foi o meu pai. O meu pai teve várias prisões. Sem o meu pai... A memória do meu pai é, por exemplo, quando eu fiz 5 anos, de ir a Serpa, ainda o meu pai estava na cadeia em Serpa, e lembro-me disto perfeitamente, porque me marcou, para depois despertar para o fascismo e para aquilo que eu ouvia as pessoas falarem. Apareceu a GNR a cavalo, cercaram o parque, fizeram prisões e tudo isso. O ambiente do Barreiro ajuda muito, porque aquilo era, como eu costumo dizer, porta sim, porta sim. Não era porta sim, porta não, era porta sim, porta sim. Diário de Lisboa, 8 de maio de 1945. Há muito que Lisboa não vivia uma hora tão bela, tão sincera, tão intensa de alegria. As cidades não se definem pela sua geometria arquitectural, mas pelas suas almas. Por vezes enlouquecem, ficam irreconhecíveis. Um grito, uma bandeira, uma notícia e logo, instantaneamente, dá-se a metamorfose. As ruas tornam-se sonoras, como que cantam. A multidão agrupa-se, torna-se oceânica, irreprimível, caudalosa. A manifestação do fim da guerra foi muito importante para a juventude. Nós tínhamos já uma consciência e claro que naquela altura houve uma explosão não só de alegria, mas de antifascismo. E quando vimos, poucos meses depois, em agosto, as bombas de Hiroshima e Nagasaki, nós repudiávamos Hitler e o fascismo e também o fascismo em Portugal. Sabes uma coisa? É que nunca se sabe. Quando é uma passagem de uma coisa para a outra. Mas quando eu me senti mais, foi quando o meu irmão saiu da cadeia. Comecei a fazer coisas para o partido, naturalmente. Nenhuma pessoa ia para a clandestinidade por gosto. Ia porque era forçada. Forçada quer dizer, perante os seus ideais, a sua vontade de lutar, participar na luta por outra sociedade, havia a necessidade de tomar uma opção. Não tenho outra, que é ir para a clandestinidade. Fiquei um bocado sem saber o que fazer, porque perante ir, sem conhecer e estar com os meus pais, eu prefiro estar com os meus pais. Ao mesmo tempo, o que eu pensava era isto. Eu não quero, de forma nenhuma, que os meus filhos amanhã, a nossa juventude amanhã, tenha a mesma vida que eu tenho. Eu não sabia que ele ia para a clandestinidade. Ele ia para outra terra, com um nome diferente, onde não fosse conhecido. Então pôs-me o problema. Eu pus o problema ao meu pai e ele disse: vai com o teu marido fazer o teu dever, que é acompanhar o marido.
Eu ia para outra terra trabalhar e eu ia com ele. A família deixou de saber onde nós estávamos, nós deixámos de os visitar, de os contactar de algum modo, de lhes escrever tudo e mais alguma coisa. Olha, não sei como se sabia, mas sabia-se que a clandestinidade era isso. A pessoa ficava clandestina, não via a família, não contactava com a terra e a partir dali estava ao serviço do partido, fazer aquilo que fosse necessário e urgente fazer. Sabia que podia ser presa, sabia que tinha de romper com a família, ficar privada da família, ficar privada dos amigos. Sabia que podia ser presa de um momento para o outro. Podia ser torturada, podia ser morta. Eu isso sabia, não estava assim cega. Acredito. Eu passei por muitas casas. Isto é uma história muito grande. Aí, quando eu vou montar uma casa clandestina, para já era próprio saber o que era uma casa clandestina. Uma casa clandestina era uma casa muito complicada, onde não havia nada. Começava logo por aí. Só se compravam 2 ou 3 coisas já feitas. Por exemplo, uma mesa para a cozinha, 2 bancos, o mais barato que havia, também cadeiras para a sala onde estávamos, uma cama, geralmente uma cama de casal, e depois havia um divã, um divãzinho. Tudo isso era comprado assim. O resto a gente fazia. A gente construía assim as casas. Depois punha umas cortinas para a janela. Na salinha de entrada, ou se era corredor, também estava bem arranjadinho. José Afonso. Por trás daquela janela, nem se ouve nenhuma estrela. Por trás daquele portão, na noite que segue ao dia, a minha amiga lá dorme, de pé, e o seu perfil anuncia, naquela parede fria, uma canção de alegria. No vai e vem da maré. Por trás daquela janela, Para a vizinhança, a gente apresentava-se como um casal, como sendo casados. Embora não fôssemos casados, mas perante a vizinhança, a gente apresentava-se como sendo um casal. Explicaram que eu tinha de tomar conta da casa. E ele depois ensinou-me. Ia pôr o sinal em tal parte assim, ia com ele e depois voltava. E depois no dia em que ele vinha às tantas horas é que lá ia pôr as coisas para ele poder entrar. Porque sem o sinal não podia entrar. E então comecei a aprender a ser atriz. Acho que as pessoas na ilegalidade são muito atrizes. Tive muitos nomes. Fui sempre Maria. É um nome que não se esquece. Na minha família há muitas Marias. Fui Maria Antónia, fui Maria Carolina, fui Maria do Céu. Tinha uma sobrinha que era Maria do Céu. A minha mãe era Maria Antónia. A mãe do Américo era Carolina. E eu fui Maria Carolina. Fui muitos nomes. Eu digo-lhe, eu tive tantos nomes falsos, que quando fui presa grávida do meu filho, eles levaram-me para a maternidade Alfredo da Costa, eu cheguei ao guichê para fazer a inscrição com o meu nome legal e eu fiquei a perguntar durante uma fração de segundos, como é que eu me chamo? Era a mentalidade da época, não é? Não é por acaso que as mulheres que estiveram no trabalho da organização eram quase todas intelectuais. Depois houve outras, que era o caso da Georgette, por exemplo, que também esteve e não era intelectual, não é? Houve outras, não é? Como é que, pelo menos em determinadas zonas do país, como é que trabalhavam as mulheres na organização do partido? Também isso há que ter em conta, não é? Não andava uma mulher assim sozinha, não aparecia aí. Bem vestida era mal considerada. Mal vestida era uma mulher do campo. Quer dizer, não era fácil. Eu penso que, em parte, pelo menos daquilo que eu vivi, sei que não era possível uma mulher andar aí de terra em terra, de vila em vila, de aldeia em aldeia, a controlar trabalho de campo. Qualquer fábrica, qualquer serviço que houvesse por aí. Acho que não era fácil. A mulher podia ser capaz de o fazer, mas passar despercebida não era fácil. Nas cidades, sim, era mais fácil. Porque as pessoas que vivem nas cidades não andam lá bem a ver o que é que uma pessoa faz. O que é que não faz. Se a mulher saiu à rua, se não saiu, se veio tarde, se veio cedo. E ali não. Porque na altura,
A Pete desconfiava muito menos de uma mulher que ia com um saco de ramas de nabo, que a gente até fazia questão de fazer um bocado de composição, não é? Por cima de uma data de papelada, meter 2 nabos com a rama a sair. Quem é o Pete que na altura assim de chofre pensa? Aquela mulher é uma funcionária do partido e leva ali uma data de materiais. Em geral, as mulheres eram menos identificadas do que os homens. Porque 2 mulheres numa pastelaria, a comer um bolo ou a tomar um café, são perfeitamente inócuas. E podem trocar 2 sacos iguais que estão em baixo, no chão, que ninguém repara. Os sacos das compras são todos iguais. Na altura eram as leitarias, onde a gente tomava um pingo, ou um café com leite. Pois, e um bolinho. Entretanto, começámos a ver que nos dávamos bem, que nunca havia problemas, que possivelmente íamos ser companheiros. Depois os camaradas foram lá e nós marcámos o dia para nos tornarmos companheiros. Já tendo falado com os camaradas estando a par da situação. Eu tinha falado com o meu Afonso e tínhamos chegado a um acordo. Mesmo que tu vás preso ou que eu vá, que haja qualquer coisa, nós, tanto um como o outro, continuamos a dar tudo o que a gente puder para a luta, para que as coisas se modifiquem. E o Afonso sabia que eu ia ficar. E os camaradas sabiam que eu ia ficar. Entretanto, eu engravidei. Aconteceu. E apesar de ter medo que houvesse algum problema com o bebê, resolvi que ia levar a gravidez adiante. E o futuro do menino? Sim, o menino estava ali. A gente dizia que ele tinha estado na escola, mas não podia ser. Para uma criança de 8, 9 anos. Então pôs-se novamente a separação. E essa separação, muito embora eu seja mãe de 2 filhos, mas essa separação foi muito mais dolorosa, porque me foi posto o meu filho ir para longe, para muito longe. O meu filho foi para a União Soviética e foi um golpe duro demais. O Alberto sofreu muito. O Alberto apanhou um período muito, muito difícil. Mãe, porquê é que eu não posso ir para a rua? Por causa dos homens maus. Foi criado neste ambiente, dos homens maus. Ainda hoje, muitas vezes ele diz: tu estiveste na clandestinidade. Esquece-te que eu nasci na clandestinidade. Isso era discussão. Discutia-se essa parte da prisão e do comportamento na polícia. Havia muita discussão sobre isso. O partido ajudava muito. A Pete, quando entrou lá em casa, arrombou as portas. Eu dei conta de uns ruídos estranhos à volta da casa e levantei-me e fui-me assomar assim por dentro da cortina para ver se me apercebia do que se estava a passar. Porque estava sozinha com o meu filho e a gente não dorme aquele sono descansado. Então eles gritaram: abra a porta, abra a porta. Eu perguntei: quem é? É a polícia. E aquilo foi um pandemónio. Revolveram tudo, a cama, tudo, revolveram tudo. E as nossas malas, os nossos saquitos que a gente tinha feito com a roupa, uma mala de viagem com o arquivo do partido, revolveram tudo, apanharam tudo. A casa ficou. Eles levaram só a gente. Eu sou presa a 25 de março e no dia 9 de abril foi assaltada a tipografia. E eles fizeram uma parangona muito grande nos jornais, com fotografias e aquilo tudo. Eles procuraram fazer uma grande chantagem à volta daquilo. O partido acabou. As minhas políticas era tudo em Caxias, porque os homens ou cumpriam em Peniche ou cumpriam no Aljube. O Aljube era a cadeia de transição e Caxias também. Fui para Caxias. Lá meteram-me numa sala muito grande, com muitas camas, e lá fiquei sozinha com o meu menino, com o meu Pedro. Os guardas gostavam muito dele, quer dizer, faziam-lhes pena aos guardas homens. O Chico dizia muitas vezes: e o Pedro era um preso exemplar. O Pedro encostava-se à parede com as mãozitas atrás das costas, à espera que o guarda lhe desse autorização para ele avançar. E então o Chico contava isto: um preso exemplar. O Pedro achava que a casa dele era Caxias. No outro dia de manhã forneceram um café num púlcar de alumínio e uma carcaça, e foi isso que eu dei ao meu filho para comer.
Ao almoço deram-me um prato de alumínio, uns feijões, e eu disse que aquilo não era comida para se dar a uma criança de 2 anos e tanto. E ele mandou-me falar com o diretor. Eu fui e expus o problema. O diretor primeiro deu-me uma lição de moral, e então depois leite e pão escuro. Portanto, nós íamos presos e fechávamos a boca. Acabou. Houvesse o que houvesse. O partido ajudava muito, como era o comportamento. Explicava-nos o que eram as torturas, o que é que eles lá faziam, mais ou menos os passos que se tinham de dar lá dentro. Zeca Afonso. Mas eles, Conceição, vão lamber as botas, comer à mão de um novo pinamanique com outra lábia com outro tique. De repente chamam-me às 6 da tarde. Dona Fernanda, arranje-se. Vai para Lisboa para interrogatório. Comecei a fazer a tortura do sono. Estive 8 dias e 8 noites sem dormir. Eu estava com os pés inchadíssimos. Tinham-me tirado os atacadores. Tinha sapatos com atacadores. Os pés saltavam para fora dos sapatos. Era uma coisa. Eu andava para trás e para diante. Estive 8 noites e 8 dias sem dormir. Depois tive mais 8 noites sem conseguir adormecer. Não conseguia dormir. Houve várias coisas que eu não estava à espera. Porque eu lia muitas coisas. Se fores presa, camarada. Eu lia tantas vezes aquilo. Ali pelo menos nunca li isto. Nunca li que ia ficar sem roupa. Depois eu ali a querer fazer xixi e não fazia. Fiquei com um problema de bexiga. Nunca me passou pela cabeça que eles não me deixassem ir à casa de banho. Se não fazes a bem, faz a mal. Também não sai daqui viva. Sai daqui cadáver. Também não ficam juntos no cemitério. Ouvi a minha mãe, o meu pai, tudo a gritar. Comecei aos berros, aos gritos, a chamar pela minha mãe, a bater com os pés no chão. Oh mãe, eu estou aqui. Oh pai, eu estou aqui. Eu das primeiras vezes comecei a ouvir as vozes da minha irmã e da minha cunhada pelas fichas de eletricidade. Passava pelas fichas e ouvia as vozes. O estar um PID e uma PID a falarem um com o outro e eu ali, sem dormir. Eles ali na vigilância, todos repimpados, a renderem-se de 4 em 4 horas. Eu houve uma certa altura que chorei muito, mas foi de revolta. Quando foi dos espancamentos. Quando a outra me estava a bater, a Madalena, aos pontapés nas canelas das pernas, aos murros, e eu comecei a rir à gargalhada. A rir à gargalhada. A rir à gargalhada. E ela dizia: chora puta, não te rias, sua puta, não te rias, chora, chora. E eu cada vez ria mais. António Gedeão. Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida, tão concreta e definida como outra coisa qualquer. Eles não sabem que o sonho é telecor, é pincel, base fuste, capitel, parquem ogiva vitral, pináculo de catedral, contraponto sinfonia, máscara grega magia. Carta de Maria Carvalho para os pais, novembro de 1958. Como penso que esta carta deve chegar aí, talvez não muito longe do Natal, quero desejar-vos um Natal muito feliz e um novo ano cheio de felicidade. Talvez que consigamos que o ano de 1959 seja já o ano da libertação do nosso povo do jugo fascista de Salazar. Se assim for, 1959 será um ano verdadeiramente de felicidade. Se não for, não vamos desanimar por isso, pois comprometemos-nos a acabar com a opressão e a exploração do nosso país sem data marcada. As pessoas às vezes não percebem. Foste porque quiseste. Não foi bem porque quis. Se fosse por eu querer, eu não queria de forma nenhuma que isso acontecesse. O que é que? Se a gente vai voltar as costas às coisas, as coisas não vão para a frente. Se a gente pensasse só em nós e não pensasse nas coisas, o 25 de Abril não se tinha dado. Não foi brincadeira nenhuma, mas fizemos-lo, ninguém nos obrigou. Fizemos-lo porque quisemos que hoje os nossos jovens, apesar de tudo, não tivessem a vida que nós tivemos.
E não tem, infelizmente. Bertolt Brecht. Pela glória, quem não faria grandes coisas, mas quem as faz pelo convite. Conceição Matos. Domicília Correia da Costa. Elídia Rosa Caeiro. Fernanda Alves Rodrigues. Francisca Galado Caeiro. Margarida Tengarrinha. Maria Carvalho. Maria Machado. Maria Lourença Cabecinha. Cesaltina Maria dos Santos. Sofia Ferreira e Teodósia Gregório. Muito obrigada. Como é natural, fica a autora à vossa disposição para debater ou responder a qualquer dúvida que duvidar. Sim. Eu tinha curiosidade de saber porque é que a autora se propôs fazer este trabalho e qual a sua intenção e com que objetivo. Jorge Vasconcelos. Obrigada. Por vários motivos, num contexto ou outro que não o de hoje. Eu, quando comecei a fazer a investigação para este trabalho, acho que ainda não tinha 30 anos. E achei que eu tenho uma ligação familiar com o Partido Comunista Português. O meu pai era funcionário político, não era do tempo da clandestinidade, mas era funcionário político do Partido Comunista. E, portanto, eu tinha uma ligação emocional ao tema. Mas achei, para além disso, que estas mulheres da clandestinidade, que têm hoje a idade para ser minhas avós, as que estão sobreviventes, têm um ar de serem as minhas avós, eram maltratadas pela história. Aliás, de um modo geral, as mulheres são maltratadas pela história. A história é feita por homens, por grandes homens de referência. E estas mulheres são mulheres comuns, como os homens são, mas elas duplamente desvalorizadas pela sua proveniência social, por serem mulheres, por serem resistentes, por serem comunistas. Portanto, daí a escolha do tema. Existiram outras mulheres resistentes, sem serem ligadas ao Partido Comunista, mas isto era uma tese de mestrado, só na tese de doutoramento é que nós temos a pretensão de abarcar tudo e mais alguma coisa que também não vamos conseguir. Portanto, eu escolhi mesmo as mulheres, as funcionárias clandestinas do PCP, conscientemente estava a fazer uma antropologia, uma etnografia de emergência, ou seja, de facto são pessoas de uma idade já avançada, como eu disse, esquecidas, não apenas às vezes dentro do próprio partido, mas pela sociedade em geral, como pela sociedade em geral são esquecidos todos os resistentes, ou todos aqueles que deram o corpo e a vida para lutar por nós. E sobretudo, isto é que eu acho fascinante, que é gente como nós, conseguir em algum momento da sua vida, às vezes metade da sua vida, muitas vezes estas pessoas tiveram metade da sua vida na clandestinidade, para lutar por uma coisa que não se via. É como o Galeano diz, não é? A utopia existe para nós avançarmos, para nós progredirmos, para nós avançarmos. E é extraordinário como a Teodósia que está aqui presente, dizia que eu estava a lutar pelos meus netos. A Teodósia, quando passou à clandestinidade, tinha 18 anos. Isto é motivos mais que suficientes para mim para falar desta gente. Mas, portanto, é no âmbito de uma tese de mestrado e também movida por alguma ligação sentimental. Todos nós somos não há nenhuma investigação científica que não seja motivada por qualquer coisa intrínseca à pessoa. Se alguém disser o contrário, está verdadeiramente a mentir. Sim. E o seu pai não chegou a... Não chegou a ver o resultado final. Não chegou a estar na clandestinidade? O meu pai era de uma geração posterior. Foi a geração imediatamente a seguir ao 25 de Abril. Qual é o nome? Pode dizer? O nome do seu pai? Mariano. Posso fazer Reinaldo Ribeiro. Eu tenho uma curiosidade também
Sobre a questão do papel das mulheres na clandestinidade, eu gostaria de saber uma coisa que se calhar não tem grande explicação, que é, quando é que se começou a ter a percepção do trabalho que as mulheres exerceram na clandestinidade? É porque a gente ouve falar no 25 de Abril e pensa que tudo ocorreu a partir do 25 de Abril, não é? Mas eu estou convencido que houve, não é? Esta aqui é a minha opinião, que houve uma sensibilidade sobre o trabalho que as mulheres exerceram nesses períodos de chumbo, não é? E pronto, isto aqui é uma coisa que sempre me provocou uma certa curiosidade, porque a gente ouve falar eu tive familiares também presos pela PIDE, etc. Não mulher, mas no caso o homem, não é? E sei, lá na família, qual era o pensamento que tínhamos sobre esse assunto. Acontece que não sabia da questão, sabia em relação aos homens, mas não sabia em relação às mulheres, não é? E era isso que eu gostaria de saber, se me pode dar alguma ideia. Posso. É assim, a questão feminina, vamos dizer assim, está sempre presente nos escritos do PCP desde sempre, desde a sua fundação, desde os anos 20. É claro que o PCP é feito por homens e mulheres do seu tempo. Portanto, ou seja, a ideologia dominante, todos os valores estão inscritos, inclusivamente, das pessoas que passam à clandestinidade, e isso não há dúvida nenhuma, quer dizer, portanto, daquilo que eu estudei, por exemplo, daquelas que eu falei, há de facto diferenças, ou seja, uma mulher casada que vai para a clandestinidade a acompanhar o marido é uma outra coisa do que uma mulher que vai para a clandestinidade sozinha e, por exemplo, encontra o seu companheiro na clandestinidade. Tem uma motivação outra para passar à clandestinidade. Não vai só acompanhar o marido, vai por ela própria e lá encontra alguém. E, portanto, alguma subalternidade que de facto possa existir nas relações da clandestinidade entre um homem e uma mulher, essa verifica sobretudo, generalizando, claro, isto é uma generalização, mas num casal normal, homem e mulher, marido e mulher, do que em dois funcionários, camaradas que se encontram e que se apaixonam. Por exemplo, nos anos 40, a Almada também passou por isso, existem vários movimentos sociais, portanto, greves, marchas da fome no contexto da guerra, onde as mulheres têm um papel preponderante, estão à frente dos movimentos sociais, elas estão à frente das marchas da fome. E é a partir desses anos que entram muitas mulheres para a clandestinidade. Isto também ligado à história do PCP, porque de facto é a partir daí que de facto o PCP ganha características de partido clandestino, de facto. Pronto, e passam muitas mulheres à clandestinidade porque são precisas, para criar uma casa clandestina, para dar a questão, a imagem de normalidade, aquilo que eu costumo dizer às escolas, não é? Nos anos 40 não havia canais de homossexuais, não é? Dois homens não podiam ir viver juntos porque seriam portanto, precisavam do homem e de uma mulher numa casa. Pronto. E, portanto, o que nós, ao lermos a literatura, o Avante, o Militante, há N artigos a chamar a atenção de que tem que se dar atenção ao trabalho feminino, tem que se também, e embora a população toda, o analfabetismo graçasse por toda a população, era sobretudo a população feminina que era mais afetada. Portanto, elas de facto vinham de uma situação muito mais recuada, digamos assim. Mas isso foi sempre alertado, ou seja, estou a tentar dizer de memória aquilo que o Álvaro Cunhal escreveu muito sobre isto, sobre os preconceitos burgueses que ainda existiam dentro da mentalidade, mesmo dos camaradas, como ele dizia, mesmo dos camaradas, o preconceito burguês que ainda estava inscrito. Tanto que, e ele chama sempre a atenção disso, e portanto, são recorrentes, portanto, o que demonstra que essa decalagem, essa subalternidade existia, porque os artigos são temos a alertar para temos que dar atenção ao trabalho feminino, temos que acompanhar as nossas companheiras, temos que lhes dar apoio, temos que... E isto não é ser paternalista, era a época. É muito curioso, por exemplo, quando o Álvaro Cunhal ocorre a fuga de Peniche,
agora estou a dizer de memória, teria que me ler, mas tipo 6 ou 9 meses depois sai um inquérito, por exemplo, e eu tenho para mim que este inquérito parte por iniciativa dele, porque ele de facto sempre foi um ser humano muito preocupado com estas questões, exatamente para saber o que é que se passava dentro das casas clandestinas relativamente a elas, ou seja, se lhes estava a ser dado apoio, se elas tinham material de estudo, se elas estavam satisfeitas com as funções que desempenhavam, se queriam fazer outras coisas, pronto. E eu acho muito curioso que este inquérito surja, portanto, depois de todo o período de tempo da direção do FEGAS, em que finalmente o Álvaro Cunhal toma novamente o comando da coisa, e que uma das primeiras preocupações é exatamente a situação destas mulheres. Mas estas mulheres também, mesmo podendo ter sido subvalorizadas, elas também têm capacidade de resistência mesmo dentro da própria organização partidária. Ou seja, na clandestinidade, por exemplo, existem jornais dirigidos exclusivamente a elas, a Voz das Camaradas, antes de 3 páginas, e depois a Voz das Camaradas, as casas do partido, que são portanto, a iniciativa parte de uma mulher, a Cândida Ventura, ainda nos anos 40, quando se apercebe que a maior parte destas mulheres não sabe sequer ler e escrever, e depois é continuado, por exemplo, pela Margarida Tengarrinha. Por exemplo, depois desse inquérito dos anos 60, uma das lutas que elas vão fazer é dizerem que uma casa clandestina é uma célula e, como tal, tem que existir reuniões para elas serem postas a par do que é que se passa. Isso foi uma luta política que elas próprias tomam dentro do partido para reivindicar uma outra condição. Mas é aquilo... É Portugal da época, é aquilo que diz a Lourença Cabecinha, não é? É a mentalidade da época. Eu para já queria, desculpe, não lembro do seu nome. Vanessa, por ter feito esta recolha de depoimentos. Eu que não sou uma pessoa de lágrima fácil, fiquei muito comovido com a leitura de alguns depoimentos e a seriedade deste trabalho, que eu ainda não o li, mas vou ler de certeza, ficou patente com os testemunhos que leu e com a postura que tem. Eu queria fazer outras observações em relação ao papel das mulheres no tempo da clandestinidade, que está um bocado ligado. O papel das mulheres era tão importante, para além de serem as que protegiam, digamos assim, faziam a frente, eram a frente que estavam em diálogo com os vizinhos. E, portanto, a falta ou a redução de protagonismo das mulheres na luta clandestina, que não há falta, é um bocado também, tem a ver com o tempo e com o fascismo e com que as mulheres não podiam ter um papel preponderante na luta política, porque a própria sociedade, se isso acontecesse, imediatamente ficavam expostas. Portanto, elas naturalmente tinham que ter um papel retirado, recolhido, para não se exporem, para não exporem a casa, para não exporem o partido. E há uma coisa que realmente o papel das mulheres foi fundamental. Eu ainda conheci algumas mulheres da clandestinidade, e agora fiquei na dúvida se era a Maria Carvalho, se era a Maria Devia ser a Maria Carvalho. Era a Maria Carvalho, exatamente. A Maria Carvalho, que morreu há pouco tempo, relativamente já neste século, que era uma camarada histórica. Sim. O filho nasceu ou foi para a União nasceu na União Soviética, sim. Foi para a União Soviética. Foi para a União Soviética. E pronto, essencialmente queria dizer à Vanessa que este trabalho acho que é importantíssimo hoje em dia, para revelar o papel que as mulheres tiveram na luta contra o fascismo. Porque às vezes era o que dizia o Reinaldo, só se pensa na luta que os homens
fizeram. Ainda hoje, não é? Ainda hoje, é verdade. Pois. Não é? Temos, e eu estou muito contente, porque temos a musealização finalmente condigna de Peniche, mas Peniche é a prisão dos homens, não é? Pois. Os nomes que todos nós estamos a celebrar naquela coisa que está em Peniche são homens, não são? São só homens. Mas não houve mulheres presas em Peniche. Em Peniche há 2 mulheres presas, a prisão das mulheres é de Caxias e, portanto, isto é assim, se elas eram subalternizadas à época, que o eram, fosse pelo exterior, fosse no interior, hoje em dia estamos no século XXI e como eu disse, eu conheço, eu estou contentíssima com a musealização de Peniche, mas o que está inscrito em Peniche neste momento são só nomes de homens e 2 mulheres presas em 1942 que foram lá parar por acaso. Portanto, as mulheres que estiveram nas Mónicas ou em Caxias não estão inscritas. Quando nós lemos as entrevistas hoje, inclusivamente pessoas que lá estiveram, as mulheres são apresentadas como tendo dado apoio. As famílias, o apoio das famílias, das mulheres. Não, as mulheres foram presas por direito próprio. E, portanto, os nomes delas, as que estiveram em Caxias e nas Mónicas, e essa também foi uma luta, porque a cadeia das Mónicas era uma cadeia para presas comuns, essa também foi uma luta, ou seja, reivindicar o estatuto de presas políticas. Hoje, no século XXI, a iniciativa começa pelos homens. E ninguém se apercebeu que elas lá não estão. A iniciativa começa Pelos homens, exatamente, pela prisão dos homens. Pois. Mas era uma posição oficial do Partido Comunista, acho eu, que a luta das mulheres estava englobada na luta global do povo contra. Portanto, Isso, essas outras não havia uma distinção. Não há. Isso não há. Não há. Mas eu acho que nem sequer na extrema esquerda há. Como aos judeus, como tudo. Não é? Sim. Mas Mas só isso, podem ser libertados por... sim, mas isso não há. Mas isso mesmo pela extrema esquerda não há. É englobado na luta maior. Pois. Vemos a subalternidade por uma questão de relações de produção. Hoje em dia sabemos que não é só isso, como é óbvio, não é? A exploração, a subalternidade vem de outros fatores que não apenas vêm de uma relação de produção, que também existem, como é óbvio. Mas essa não era a linha de conduta. E também à época, também percebe-se porque é que não o fosse, não é? Acho que na altura o caminho vai caminhando, não é? Exato. E quando a malta não tem que comer na mesa ou não tem os mínimos, todas as outras questões que hoje em dia nos fazem sentido e que hoje têm que ser E integradas. a luta para a igualdade de género, que fazia parte dessa luta global, não fazia muito sentido, porque era um bocado estar a reivindicar igualdades de género, não sei o quê, quando se vivia numa ditadura que oprimia toda a gente. Como é óbvio, era o que eu Era estava... natural que se englobasse a luta das mulheres Era o que eu estava a dizer. Hoje incomoda-me mais não ter os nomes delas inscritos, hoje, se no século XXI, Claro. do que Hoje à é época. quase ofensivo não ter os nomes delas. Já passaste outra pergunta? Eu não percebo como é que diz isso, porque em Peniche tiveram homens, portanto só podem estar nomes de homens. Exato. Tiveram 2 mulheres que se descobriram. Exato. E tiveram homens e não quaisquer homens, eram Eu homens sei. condenados à prisão maior. Não é isso que eu estou a dizer. Agora, e foi inaugurado no dia 25, um memorial, 27. 25, 25. Não, Depois foi- fizeram uma imagem no metro, não, eu estou falando, no metro no metro, de sim, Chiado. estão todos. Está um memorial com todos os nomes, perto de 30 Exato. mil nomes, com homens e mulheres. Eu só estou a reivindicar que ponham os nomes delas em Caxias. Não é nem Caxias, é no metro do Chiado, no memorial. O que está a dizer é que no metro do Chiado está o nome dos homens Estão e o das nome de mulheres, todos e os nem homens Peniche e estão os nomes dos homens. Não. Eu estou a dizer que em Caxias gostava de ver o nome das mulheres. É só Em isto que eu Caxias estou a foi dizer. inaugurado também, eu não sei agora por nome, em Sei o nome Caxias foi delas. inaugurado uma placa, não sei. Sei o nome delas, é o que eu estou a dizer. No metro de Lisboa está o nome de todos os presos Sim, mas a políticos, impressão que há uma em Peniche estão os discriminação nomes que dos não homens e eu existe, gostaria de ver o nome das mulheres em Caxias. É só isto que eu estou a Todos estão, reivindicar. todos os nomes das vítimas estão mulheres e homens. Há um outro aspecto que eu acho que Global. não foi bastante claro.
e que eu gostava que a Vanessa explicasse. Num determinado momento, existe uma escola para os filhos na Rússia, A na nível União internacional. Soviética, para todos os filhos de comunistas que estão a lutar nos seus países, exatamente, e que vão para lá. Não todos. Pois, É mas- uma opção dos pais. Mas até, eu lembro-me que havia até um número bastante assinalável de Daquilo que eu jovens sei, lá. sim. Daquilo que eu sei, sim. Era também uma violência. Essas crianças, como também refere, não é? Se ficam marcadas, separados dos pais, os pais separados dos filhos. Essa é uma reflexão que está em curso. É claro que sim. Isso é uma opção dos pais, não é? Sim. Enviá-los ou não para a União Soviética, podiam ou não ter familiares cá, muitos dos pais optam por entregar os filhos aos familiares cá, portanto, ir para as famílias de origem. Outros, acreditando e sabendo das possibilidades a nível de estudo, que era um empoderamento daquela pessoa e dar-lhe mais que cá não teria, portanto optam, como por exemplo os filhos da Maria Carvalho. Ela não teve dúvidas nenhumas em os enviar para a União Soviética. Outros optaram por deixá-los cá. Sim, este é um dos aspectos marcantes. Nós achamos que o fascismo acabou no dia 25 de abril de 1974 e não acabou, não é? Porque o problema que eu acho que nós temos, e por exemplo a América Latina tem feito um caminho nesse sentido, passos maiores do que nós estamos a dar, que é de facto estas coisas que parecem do âmbito da família, no fundo não, quer dizer, também o são, como é óbvio, mas no fundo esta separação das famílias ocorreu por um contexto de ditadura, não é? Por um contexto de se viver no fascismo, tal não se verificaria num contexto de democracia. E é um aspecto que tem que ser trabalhado e que em Portugal não é trabalhado porque está muito fechado, como se fosse aquela família, aconteceu aquilo àquela família, havia fascismo em Portugal e portanto as famílias separaram-se, as mães e os pais tiveram sem ver os filhos muitas vezes durante anos e que deixou marcas muitas vezes até hoje. E deixou traumas até hoje, tanto de pais como de filhos. Mais? Sim. Eu conheço o livro, boa noite a todos, eu conheço o livro e custa-me um bocadinho, conhecendo o livro, como também o conheço, há alguns aspectos que são muito importantes e interessantes até, que não são do conhecimento de toda a gente e que ainda não foram aqui abordados. E, portanto, permite-me levantar aqui uma questão que, sabendo a resposta, é só para também, de alguma forma, contribuir para que quem está nesta sala não conhece o livro possa ter um contacto e um conhecimento maior com essa realidade. E, nesse sentido, gostava, Vanessa, que tu falasses um pouco como é que era o cotidiano de uma família que vivia na clandestinidade. Terminas de a partir da manhã o casal X vai para a Milhada, para a Trafaria, ou para o Real Santo António. E o que é que o casal fazia? Cuidados é que tinha? Quais eram as suas preocupações do dia a dia? Podes falar 15 minutos, não há problema. Pronto, era o partido que definia a zona, não é? O casal, o homem ou a mulher, iriam arrendar uma casa num sítio pré-definido pela direção do partido. As casas clandestinas não podiam estar muito próximas para não haver encontros entre funcionários, porque o conhecimento daquela casa só muito pouca gente tinha, não é? Tinha o que então se chamava o controleiro, portanto, no fundo, a direção do partido. Os papéis estavam definidos. É assim, a imagem mais convencional ou mais tradicional é temos o homem e temos a mulher, o homem faz o trabalho de organização, não vou dizer o trabalho político, porque o delas também era trabalho político,
mas faz o trabalho da organização, ou seja, sai para o exterior e contacta com as fábricas, com as empresas, faz todo esse trabalho. E a mulher está naquilo que se chama a retaguarda, portanto, a assegurar a defesa da instalação clandestina. Eu acho que de todas as mulheres que eu entrevistei, a que mais me fez perceber o que era esse trabalho e a minha profunda incompetência, se eu tivesse que fazer aquilo não seria capaz, foi a Teodósia, que é de facto estar atento, não é? Para já é a representação, eles têm um papel a desempenhar, portanto são engenheiros, uma alentejana não pode dizer que é do Porto, morando em Lisboa, porque tem de facto o Alentejo, ou seja, eles têm que se coadunar com aquele papel. E uma das coisas que eu acho mais fascinantes é se coadunar e ter uma capacidade de as casas clandestinas, por hábito, duravam pouco. O melhor orgulho, um dos grandes orgulhos que estas mulheres têm é, por exemplo, uma casa clandestina durar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Isso é um orgulho imenso que elas têm, que aquela instalação durou tanto tempo. Mas era incomum, lá está, porque era incomum. As casas clandestinas tinham uma duração curta. Contrariamente àquilo que se diz, e de facto nós vamos mudando a nossa perspectiva, eu não acho que estas casas fossem vazias, eu acho que nestas casas aconteceu imensa coisa para além do trabalho político. Existiu gente que se apaixonou, existiram mulheres que tiveram filhos, existiram famílias, existiram laços e discussões, e portanto estas casas também tinham algo. Mas eram casas temporárias, não é? De facto eles andavam pelas casas às costas. E às mulheres cabia exatamente a defesa, ou seja, no fundo era cumprir o papel tradicional, porque os homens nos anos 40, 50, 60, 70, 2019, é raro vermos homens a estender roupa, por exemplo. Portanto, as mulheres cabiam toda essa fachada de exterior do papel de uma mulher, era a mulher que de facto fazia, porque um homem fazer isso, basicamente, em linguagem de português sempre, eram maricas. Portanto, nunca o iria fazer, não é? Não iríamos ver um homem nos anos 40 ou 50 a estender roupa. Fazia a mulher. A Maria Carvalho disse-me que foi o Sérgio Vilarix que lhe disse: está provado que pelo menos as mulheres falam com as vizinhas a sair 3 horas por dia. Portanto, tu falas. Portanto, era manter toda esta fachada, não é? Manter toda esta fachada de normalidade. A normalidade era o que lhes permitia escapar à polícia política. É claro que depois elas faziam outras coisas, portanto, para além da gestão da casa, da vida da casa, de assinalar que no PCP mesmo na clandestinidade havia igualdade salarial, os salários eram iguais, contrariamente ao que disse numas memórias a Zita Seabra, mas os salários eram iguais, ou inclusivamente o Raimundo Narcisa teve que pôr no lugar, eram iguais. Depois havia um subsídio para as crianças, que era outra coisa. Portanto, faziam a gestão do salário, portanto, a direção do partido pagava a renda, porque nunca sabia que tipo de casa é que se tinha de adquirir. Podia ser uma casa melhor ou pior. Se fossem supostamente engenheiros, teria que ser uma casa melhor. Portanto, as rendas dependiam do papel que eles estavam a representar. Portanto, a mulher ficava na retaguarda, garantia a vigilância e segurança. Portanto, tinha que criar o espaço seguro, deixar sinais para o homem poder avançar e depois fazia muitas vezes tarefas de apoio, ou seja, bater artigos à máquina, selecionar artigos, porque eles tinham que ler a imprensa, era obrigatório ler a imprensa nacional também para estarem, portanto, fazer essa seleção, portanto, dar apoio ao trabalho desenvolvido pelo funcionário homem, sendo que, portanto, que era o quadro normal e o mais comum, sendo que, quando, por exemplo, se 2 homens a morarem juntos não era comum e era impossível, 2 mulheres já era mais normal, 2 irmãs ou qualquer coisa, sendo que se 2 mulheres estivessem a morar juntas, eu tive um caso destes, a Lourenço, uma continuava a ter que sair e a outra continuava a ter que garantir a segurança da instalação. Porque a casa clandestina não podia ficar só, não podia ser desabritada, portanto tinha que lá estar alguém em permanência, que era habitualmente a mulher. Não é uma casa como as nossas, não é? Saímos, fechamos a porta, vamos embora. Isso era impossível, porque nessa ausência podia entrar a polícia política. E portanto toda a construção de fachada depende da mulher. É sobretudo a mulher que representa, é sobretudo a mulher que dá para o exterior a história
passa para o exterior a história inventada, a fachada, que é aquela família que de facto existe ou não existe. Por exemplo, se os dois tivessem tarefas, imaginemos a Sofia Ferreira e o António Santo, que tinham os dois tarefas de organização, faziam os dois partes do Comitê Central, eles sendo casados, e casaram, isto é outra característica, e casaram para se poderem visitar nas prisões, para se poderem visitar quando presos. Esta é outra particularidade da nossa história nacional, não é? Termos casamentos nas cadeias do fascismo, temos casamentos, e os casamentos eram vistos em sentido pragmático, porque era a única forma que se tinham de visitar, porque alguém que mantivesse só uma relação de serem companheiros, mas não tinham um laço formal, não podiam visitar o seu companheiro, portanto, muitas vezes, quem não era casado, casava, foi o caso da Sofia e do António Santos, casava para se poder visitar no caso de serem presos. A Sofia Ferreira e o António Santos, como tinham os dois, desempenhavam os dois funções de direção, não viviam na mesma casa, porque era um casal com tarefas de direção. Portanto, para o proteger, viviam em casas separadas. Também havia isto a ter em conta, não é? É o casal que depois... E essa às vezes até gerava situações de que o casal que era... depois separavam-se porque, entretanto, criavam novas relações. Isso é aquela questão que depois as pessoas têm muito gosto, que é a questão da endogamia, não é? Dentro do PCP, ou dos múltiplos casais que se vão formando, ou das múltiplas famílias que se vão formando. Mas, quer dizer, isso faz parte de um núcleo fechado, não é? Eles não podiam ir para a rua e namorar com o tipo ou a tipa que estava no café. Portanto, obviamente que há famílias que se constroem, porque estamos a falar também de famílias que se separam, de casais que se separam, de casais que não podem estar juntos, exatamente como não foi o caso, não se separaram, mas a Sofia e do António Santos não podiam viver juntos enquanto casal, eram casados mas não viviam juntos, portanto eles casaram-se com o fascismo, num sentido pragmático, não é? Para se poderem visitar no caso de serem presos, mas depois na clandestinidade não podiam viver juntos, porque iriam se perigar um ao outro. É complicado. Mete muitas coisas pelo meio. Mais questões? Eu queria fazer mais uma. Sobre a questão da igualdade das mulheres. Estou a falar nesse período. Sim. Nesse período terrível, não é? Eu não sei até que ponto é que e a minha pergunta anda nesse sentido, é que o partido procurou a fazer uma igualdade efetiva. Eu estou a perguntar isto porquê? Porque durante a Guerra Civil Espanhola, aqueles grupos, principalmente anarquistas, eles, foi quase que uma bandeira do anarquismo, era exatamente promover a igualdade. Não havia separação rigorosamente nenhuma entre homens e mulheres. Não. Mas na prática não era bem assim. Durante esse período, não era bem assim, não, eu estava convencido que sim. Mas eu queria saber se aqui com o PCP, no caso, se ele por acaso procurou essa igualdade Salários iguais, não ouviste falar? Salários iguais. Salários iguais, sim. Mas depois há o resto, não é? Que é o que está a falar. Há os salários iguais. Como em Espanha não houve, como na América Latina não houve, como não há nenhuma, infelizmente, sai-me assim, mas é triste dizer isto, mas como não há. No Comitê Central Não há, sempre houve. Sempre não. Muitas. Atualmente há e na clandestinidade também havia. Estou a falar agora. Não, também havia. Sofia Ferreira, Jorgette Ferreira, Alda Nogueira e como a faltar nomes. Não existiam muitas, é um facto. Cândida Branca Flor? Cândida Ventura. Cândida Ventura. Sempre existiu. É claro que é como... Foi deputado, É de Setúbal. Sim, isso é agora. Isso é agora. Mas mesmo à época, respondendo, essa igualdade não houve, mesmo em Espanha não houve.
era bonito, mas Eu não ouvia, mas não ouvia. as mulheres são Não sempre ouvia, colocadas tipo, num papel de dar apoio, não é? Sobretudo dar apoio. A questão das milicianas, por exemplo, ok, e até são fotografias muito paradigmáticas, mas tudo isso houve luta interna e foram mandadas recuar. Mas houve pela parte da direção, e eu já disse isto, pela parte da direção, houve essa preocupação. Mas lá está, uma coisa é a direção e outra coisa é uma mulher casada que vai acompanhar o marido. E aí o que nós temos é a relação familiar, não é uma relação entre dois funcionários clandestinos, é a relação familiar, típica à época. E era como, quase que é aquilo que o Álvaro escreveu, os preconceitos burgueses que ainda existem no seio dos nossos camaradas e não nos devemos espantar por isso. Porque, de facto, eles saem, não é? Comunistas, sem ser comunistas, nós provimos de uma sociedade e de uma mentalidade e, portanto, eles não eram diferentes dos outros. Portanto, era aquilo que eu estava a tentar dizer, na minha opinião, sendo que é uma generalização, eu acho que essa subalternização existe, sobretudo quando existe uma relação familiar prévia. Não estou a dizer que exista sempre. Estou a dizer que é mais provável que exista, quando existe uma relação familiar prévia, portanto um casamento, e a mulher cumpre o seu dever que é ir acompanhar o marido, que era aquilo que o Estado dizia que era o papel de uma mulher, do que dois funcionários, dois clandestinos que se encontram na clandestinidade e se apaixonam e a partir daí constroem uma relação. Mas o que eu também digo, e nós vemos isso, e eu aí destaco de facto o nome do Álvaro Cunhal, porque acho que é evidente nos textos do Álvaro Cunhal, mesmo quando ele ainda nem sequer era secretário-geral, mesmo quando ele ainda estava a escrever tão somente no Sol Nascente, os textos que ele descreve da relação entre homem e mulher, o que é que ele diz? Que hoje em dia um casamento é mais arrumos do que amor, não é? Em 1939 ele está a dizer isso, tanto que é mais arrumação do que amor. Ele escreveu isto em 1930, acho que foi em 1939. O casamento é mais arrumação do que amor. Porque as pessoas juntam-se para criar condições de vida, portanto, e isto nota-se, ou seja, nós vemos nos textos do Avante, e eu fiz esse levantamento desde o início, vê-se isso nos textos do Militante, vê-se inclusive, portanto, ou seja, que ainda é mais fechado, e nos jornais delas, que também são para elas, que vêm com a nota, isto é para ti, camarada, mas os homens também devem ler, que vem com essa anotação. Mas, ou seja, esta é uma preocupação constante da direção do Partido Comunista Português. Agora, se essa é aplicada na prática, pois nem sempre terá sido, estou certa que não. Não tenho dúvidas que não, e elas próprias dizem isso. Mas depois temos, lá está, o caso da Teodósia, não é? Que disse ao Afonso, mesmo que tu vás preso ou eu vá preso, nós continuamos na clandestinidade. Enquanto que se formos ver outras situações, por exemplo, se fossem casados, eu deparando com casais de casados, onde o marido não queria que a mulher continuasse na clandestinidade no caso de ele ser preso. Mas isso é o quê? A organização do partido ou é o homem? Eu creio que é o homem. E não podemos pôr esse ónus numa organização política. Não, é o homem, é o indivíduo que está ali, que tem preso, não é? Mais? Eu tenho uma pergunta. Mulheres da clandestinidade é o título do livro, mas realmente anda tudo à volta de uma organização política. Se bem que brevemente falo num caso de uma mulher que sai do partido ainda durante o fascismo. Duas. Portanto, há esses casos que saem do partido. Eu gostava que falasse um bocadinho disso e também perguntar se outras organizações, eu sei que houve outras organizações que estiveram na clandestinidade, até um que é citado pelo trabalho que faz à volta do Partido Comunista, que é o Pacheco Pereira, que na altura não era do PSD-ML,
era de uma organização ML, ML, ou se é MLP, ou não, Grito do Povo, coisa que valha, mas estava na clandestinidade, porque eu lembro-me de ter lido o testemunho dele que no 25 de Abril ele estava na clandestinidade e soube disso. Mas não passou por outros casos de outras organizações que estavam também na clandestinidade. Sei lá, por exemplo, eu tenho a impressão que a Isabel do Carmo teve na clandestinidade também. Teve pelo PCP e depois Exato. pelas BR-TRT. As organizações de extrema-esquerda, nas quais eu não me debrucei, mas reproduziam em muito aquilo que o PC que era a protagonizava. minha experiência. Mesmo a própria, por exemplo, o livro Se Fores Preso Camarada, a corruptela Se Fores Presa Camarada é uma delas, mas o Se Fores Preso Camarada, o manual de comportamento perante a polícia, manual de comportamento salvo seja, ou seja, a explicação, o enquadramento do que é que poderia acontecer, depois foi repescado pela extrema-esquerda, adaptado, mas no fundo a origem, porque de facto estamos a falar de um partido que vinha da clandestinidade, vá desde 1999, à série desde os anos 40, da clandestinidade, portanto 29, 40, e a extrema-esquerda surge na década de 60. Uma delas, a Fernanda Alves Rodrigues, que eu entrevistei, portanto foi a primeira mulher do Francisco Martins Rodrigues, que faz, portanto, a cisão... Chico da Couve. Não, o Chico da Couve é outra coisa. Não, Francisco. Não, o Chico da Couve é outra coisa. O Francisco Martins Rodrigues é a cisão, é a cisão maoísta, de facto, o início da cisão para a extrema-esquerda. E, portanto, a Fernanda Alves Rodrigues, tal como a Domicília, no fundo, que eu agora estou a tentar me lembrar do marido dela, do companheiro dela, é aquele tipo do PSD, pá, que escreveu um livro. Duarte Lima. Diria que agora escreveu um livro não... Só há dois. Não, é um livro que saiu logo a seguir 1977, agora não me lembro do nome dele, que horror, não me lembro, tive uma branca, não me lembro. Mas pronto, ambas saíram por eles. Dito isto assim, ambas saíram por eles, ou seja, o Francisco Martins Rodrigues sai, a Fernanda Alves Rodrigues, que tinha entrado para o partido para o acompanhar, sai, e quando volta a ser presa, a segunda ou terceira prisão dela já é num outro contexto político, e a Domicília, que foi recentemente deputada na Assembleia da República pelo Bloco de Esquerda, onde inclusivamente tive direito a parangonas de jornais a dizer que ela nunca tinha descontado para a Segurança Social. Tão cansativo às vezes os jornalistas são muito cansativos. Também sai exatamente para acompanhar o marido, que eu agora não me lembro o nome, do companheiro que eu não me lembro o nome, ele sai, ele é um dos que é expulso, é uma situação também de expulsão, e ela sai, embora a Domicília tenha outra história familiar, porque a Domicília já era filha de pais clandestinos. Pronto. A Fernanda não, a Fernanda... Parece um estigma, filho do pai. A Fernanda não, mas a Fernanda não. A Fernanda passa a clandestinidade, de facto, pelo Francisco Martins Rodrigues, e, portanto, o corte delas com a organização acaba por ser um corte emocional. Por via emocional, digamos assim. Sobretudo é isto que eu quero dizer. Relativamente à extrema-esquerda, assim, eu nem sequer tive... Não, é pôr a mão não, eu acho que não é por isso, nós não podemos abarcar tudo, e a verdade é esta, quer dizer, eu próprio não abarquei tudo, mesmo dentro do Partido Comunista, quer dizer, eu não abarquei, por exemplo, as gerações mais recentes das estudantes universitárias, também houveram e também passaram, muitas delas à clandestinidade. Eu essa geração não trabalhei, eu trabalhei as primeiras gerações clandestinas do PCP. Porque é impossível abarcar, é impossível abarcar tudo. Se eu tivesse falado, sei lá, com a Lígia Calapés, seria uma realidade outra do que
que a Sofia Ferreira, são experiências mesmo dentro da clandestinidade, quer dizer, porque a clandestinidade é um organismo vivo, não é? Está em constante mudança, está-se a adaptar. Aquilo não é estanque. Se há coisa, contrariamente àquilo que se possa pensar, se há coisa que aquilo não é estanque, aquilo adapta-se. Não é cristalizado. Não, de todo, porque se fosse cristalizado, eles tinham ido, há uma expressão para isso, mas pronto, tinham sido arrasados logo desde o início, ou seja, eles foram-se adaptando. E, portanto, uma geração de estudantes universitários não é a mesma coisa que na Sofia Ferreira ou da Teodósia Gregória, que são assalariadas agrícolas, não é? Ou que têm da sua base. São experiências de vida diferentes e motivações, se calhar, diferentes. Eu trabalhei as gerações mais clássicas da clandestinidade. Como eu disse, também se tratava de fazer uma iconografia de emergência, porque a maior parte destas mulheres já não existe hoje. Quer dizer, temos a Margarida Tengarrinha que resiste e vai com o seu feitio de sempre com 91 anos de idade, mas são cada vez menos. Quer dizer, Não é um trabalho importante. são cada vez menos. Mas, Uma memória oral. Mas eu só queria dizer uma coisa, uma observação em relação ao papel das mulheres nas lutas dos povos em geral e não sei o quê. Há uma certa tradição, os homens, que é das mulheres heroínas, que começa provavelmente com a Joana d'Arc, depois fazendo um hiato de alguns anos, eu diria já para o século XX. Não, na Espanha a Passionária, que é uma heroína. E em Portugal a Catarina Ofémia, que era um livro, não sei, a Catarina Ofémia era a Passionária, sim, era do Partido, sim, do Comissão Central do Partido Comunista. A Catarina Ofémia não era uma camponesa, camponesa, sim, uma montanha. Assalariada, exatamente. Mas que as mulheres têm frequentemente na luta dos povos e na luta de vez em quando, isto calhar até é uma tradição mariana. Não, as mulheres têm uma simbologia. Mexe na barriga. Pronto. Mexe na barriga de quem precisa. Mas há uma simbologia feminina, há sempre umas heroínas das lutas dos povos. Eu sou mais pragmática do que isso. Mexe com a barriga de quem põe a comida na mesa e de quem... Exatamente, claro que isso é provavelmente daí que vem essa... Mesmo com a máquina de lavar. Mas é verdade. É verdade. E muitas vezes, em situações de grande crise política e social, as mulheres são as que mais sentem essas situações, São as têm que mais os filhos, gritam. têm a carrada de filhos para nós e vão para a luta até Mas com não os há filhos. carradas de filhos hoje, já pá. Não, Já não há carradas Isso és tu que não tens, eu tenho. Eu acho que quando houver de facto igualdade, e estou a divagar, mas eu acho que quando houver de facto igualdade, aquilo que nós vemos que é elemento-chave, de facto, são as mulheres que estão à frente, que têm a ver com fome. Tem a ver com Exato, cozinha. Quando houver de facto igualdade e os homens cozinharem e puserem comida na mesa também, e cozinharem para os filhos e tudo mais, se calhar eles também vão estar à frente como elas. Claro, é isso. Não é estratégia, é mesmo quem se sente na pele, o que é que aquilo Sim, mas não custa. estava-me a referir à necessidade intrínseca. São elas. São elas. Eu falo muito sempre nos anos 40 porque eu acho que é o momento-chave onde isso se percebe, não é? Nas marchas da fome e nas greves, que também houve aqui em Almada, por todo Portugal inteiro. As mulheres que estão em política são de 42, são motivos da fome. As mulheres estão à frente pela fome. São elas que cozinham, são elas que põem a comida à mesa, são elas que sentem a falta da comida, são elas que sabem que de facto não existe comida. Portanto, as mulheres estão à frente. Quando os homens começarem a cozinhar, elas também vão estar. Mas os homens hoje já cozinham mais que as Já, mulheres. já. É que vocês estão... Desculpe-me, mas você está com uma... Estou a brincar agora. Está bem, mas é brincar a brincar. É que está a datar muita coisa. Não estou a datar uma coisa. Está a datar muita coisa, porque está-me a figurar uma sociedade urbana que hoje em dia, por exemplo, no nosso tipo de sociedade já não existe. Claro que não. Já não Ainda existe. bem, graças a Deus. Os meus 2 filhos já não têm esse tipo de... Ainda bem. Não têm, é bem pelo contrário. Ainda bem, mas eu ainda tenho amigas que produzem esse género. E os meus netos ainda menos.
Ainda bem. Os meus netos ainda menos, não é? Mas neste E eu, coitadinho de mim. Quer dizer, coitadinho de mim. Mas Portanto, nestes anos isso agora, é pode ser essa visualização, pode ser ainda real, acho eu, noutro tipo de sociedades, fora da Europa mediterrânica, fora da Europa. Obviamente que nós, isto pode parecer um bocado pateta estar a dizer isto, mas de facto ninguém pode ficar alheio ao sofrimento que nós vimos expressos nas imagens que nos entram diariamente pelos olhos adentro na televisão, naquelas zonas de conflito, quem vimos nós de facto verdadeiramente sofrer nas Sírias, no Iraque, em todas essas zonas da América Latina, não sei o quê, são de facto as mulheres agarradas com as crianças. E não apenas isso, é de facto um território de guerra. é essa. Agora, a Europa hoje de facto vive um momento. Sim, a Europa, hoje enfim, é outra realidade. vive uma É claro- realidade completamente diferente. É claro não que tem conflitos de guerra e hoje continuamos a saber disso. O corpo da mulher é um campo de batalha e, portanto, as mulheres são violadas sistematicamente em contexto de guerra. Falávamos à hora do jantar, eu estava a dizer ao Marcelo que a minha orientadora esteve a fazer trabalho de campo em assentamentos no Brasil. E ela dizia-me que quem cortou os arames para invadir aquelas terras, para ocupar aquelas terras, foram as mulheres. Ou seja, de facto, em momentos chamados são as mulheres. É claro que hoje na Europa, obviamente que não é isto. Por isso eu disse, eu estava a brincar. Mas nos anos 40, 50, 60 já começa a mudar, 60 ainda bem já começa a mudar. Mas quer dizer, demorou muito, não é? Demorou muito e demorou e não está totalmente. Vai demorar mais uns 1000 anos. Quando nós temos necessidade de fazer aquela exclusão positiva, digamos assim, não é? Significa que alguma coisa não está, seja com mulheres, seja com outras situações, não é? E o que eu desculpa-me lá, o Tony. António Costa, Tony. o nosso António Costa, privado, não é o outro do governo, o nosso António Costa diz que hoje os homens. É muito mais bonito que o outro. Exatamente, temos o bigode mais fixe. O que hoje os homens já cozinham. Cozinham, mas não cozinham como as mulheres tinham que cozinhar. Os homens cozinham tal como eu adoro cozinhar. Mas é uma questão de curtição. Um avental, vamos lá, mas e não estou ali. As mulheres cozinhavam e tinham que fazer uma poupança, uma gestão doméstica só cozinhar. E os homens, eu tenho muitas amigas que detestam cozinhar ou cozinham. E cada vez tenho mais amigos que cozinham. Mas cozinham naquela base, um copo de vodka enquanto estão a cozinhar, umas charutadas, conversa com os seguintes. E ainda bem que é diferente, porque é desta evolução. Eu quero que as mulheres também que cozinhem comecem a cozinhar desta forma. Com copos de vinho ao lado. Com copos de vinho, pronto, comecem a cozinhar nesta perspectiva. Fixe, temos aqui um encontro de amigos, o que é que vamos fazer hoje? Eu não sei até que ponto isso está massificado. A notícia que eu tenho do meu país não é isso. Há vários exemplos desses, mas eu acho que o machismo impera. É verdade, mas a notícia que eu tenho não é do meu país. A notícia que eu tenho é daquilo que eu conheço. É da minha realidade social, que é um bocado diferente. Mais perguntas. Este senhor é o Pedro Nuno. Mais perguntas. Sim, faz favor. Está na moda também. Pois. É por curiosidade que eu ponho esta questão à autora. Para que público-alvo escreve? Para as mulheres. E para os homens. Se houve essa preocupação... Isto parte de uma tese, não é? Isto parte de uma tese e, portanto, depois o Marcelo deve-me ter dado nas orelhas, eu devo ter tirado a parte teórica que tanto me custou a escrever. Tanto me custou a escrever e que eu destaco com certeza escrevê-la, porque eu detesto teorizar, não é a minha prática. Eu gostava de escrever para... Eu gostava que este livro chegasse a outras pessoas que não fossem militantes do PCP. Aqui não há ninguém.
Chefe José Viegas. Não há problema nenhum. Já foi do MES, já foi da Porque LDI, eu já acho foi que do esta INO. memória está muito Um e outro, cristalizada. depois vocês podem olha. distribuir. Está muito fechada, não é? E eu acho que esta memória não A é só. biblioteca Obviamente da é Gandaia. património do Partido Comunista Português, mas eu acho que é património nacional e, como tal, devia ser reconhecido. Deixa-me só É a memória acrescentar uma de coisa, Vanessa. A nossa ideia, só para completar um bocadinho o que a Vanessa disse, porque eu sou editor de livros, já tenho percebido, é pegar um trabalho científico, como fazem anglo-saxões há décadas, muito bem, e alguns cientistas em Portugal também, cientistas de áreas mais técnicas, como física, matemática, etc., mas também cientistas sociais, como vários historiadores, o nome imediato que me veio à cabeça é Hermes Pimentel, que é pegar num tema que é abordado cientificamente, portanto, com seriedade, com fundamento, com provas concretas, retirar-lhe um pouco a carga teórica que inevitavelmente subjaz, que qualifica o livro, e vertê-lo num discurso acessível a toda a gente. Em termos práticos, é popularizar a ciência. Portanto, um discurso que é direto, fácil de apreensão, mas não deixa de ser científico e rigoroso para isso. Portanto, foi isso que eu pedi e que a Vanessa magistralmente conseguiu fazer. Depois de trocar os pulos. Não, mas fala muito bem, é muito claro. Portanto. E o que acompanha o seguinte? Não fiz. Troco pelo Washington. Eu vou. Então, vamos proceder aqui ao sorteio de um livro, como é Deixa-me nosso. calhar. 65. 66. 17. Bem chutado. Vanessa. Ir-me 65, por favor. E anuncia publicamente. Obrigado, obrigado. É o 60. Foi de 5. 60. Eu devo ser. Olha, 60, Quem é que o 60? Bem, aquela senhora. Ora, bem, tudo bem. Os livros todos. Vai, E quem mais quiser especular a pequena quantia. Tira 67 já agora. Ele quer.